Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro. Um momento extremamente especial para nós, né? Irmãos aqui de jornada, de caminhada no processo espiritual, irmãos também, karmicamente falando, por fazermos parte da nação brasileira, irmãos em humanidade, por estarmos compartilhando esta humanidade e esse processo evolutivo, que é o que está acontecendo hoje no mundo e conosco especificamente agora. Então, é um momento muito importante. Antes de nós iniciarmos nossa conversa de hoje, eu queria agradecer, primeiro, a presença daqueles que estão aqui, mesmo sabendo que a maior parte da força está nos puxando para o coletivo, mas nós vamos aqui fazer uma pequena pausa para refletirmos juntos e fortalecer, né, tudo isso. Agradecer as mensagens que eu tenho recebido, que são maravilhosas, são mensagens assim que chegam no coração, e eu sei que as pessoas que leem as mensagens uns dos outros também compartilham, né? Então são mensagens que nós sentimos a presença, né, real daquela pessoa que está ali escrevendo. Isso só fortalece o quê? O nosso campo, o campo de força, de evolução, né, de mudança de percepção, de troca de experiência. E é isso que nos torna o quê? Uma família num processo espiritual compartilhado. Esse senso de família por vibração, né, por consciência, que vai se expandindo até uma hora que a gente chega na grande humanidade, né? Então, agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui, de poder compartilhar com vocês. Com certeza nós não estamos nos encontrando por acaso, e todos aqueles temas que aqui se apresentam, eles vêm para tocar a nossa jornada de quê? Nossa jornada de equilibrar a nossa alma, de resolver as questões que nós trouxemos por nós e pela coletividade. Então, foco agora é na respiração. Por que na respiração, né, gente? A respiração, ela é agora um instrumento principal, por dois motivos muito importantes de serem reforçados. Porque existem vários motivos, mas esses dois principais. É porque ela é o único instrumento de sustentação da vida. E por ela ser o único instrumento de sustentação da vida, ela regula todas as funções do nosso corpo. Não só o coração, mas todas as demais. E, ao mesmo tempo, ela é o instrumento que nos permite lidar com as forças do atual momento, que nos levam, por falta muitas vezes de domínio, né, desse processo, a estados de ansiedade, de insônia, de estresse, de desequilíbrio mesmo, né, das suas funções, sistema nervoso, sistema respiratório. E outra coisa importante é reforçar que no processo da cadeia evolutiva da humanidade, nós já desenvolvemos plenamente o sistema ósseo, que é ligado ao reino mineral, nos ossos. Nós já desenvolvemos completamente o sistema nervoso, que está ligado aos vegetais, o neurovegetativo. Nós já completamos o sistema circulatório, que está ligado à hierarquia animal, né, aos instintos e tudo mais. E agora nós estamos na quarta ronda, ou seja, no quarto sistema evolucional. E nesse quarto sistema, o sistema que está sendo aprimorado é o sistema respiratório. Nós vamos aprender a usar a nossa respiração e compreender. Então, nós vamos fazer um exercício respiratório agora, podendo trazer para esse momento o máximo de presença que cada um puder. Primeira coisa é manter a coluna ereta. Ereta sem tensionar. Alinhada. Por que alinhada? Alinhada com o
o campo aqui de conexão cérebro-espinhal. Da nossa coluna, que tem os 3 principais canais de distribuição da energia, positivo e negativo, nós temos o quê? Nós temos a distribuição que vai para todo o funcionamento de cada átomo, célula, molécula, órgão, funções, tecidos do nosso corpo. Então, é nela, é no processo do domínio e do conhecimento da respiração que nós vamos fazer, de fato, empreender aquilo que é chamado de autocura e de também longevidade e vitalidade. Então, as pessoas que, porventura, não podem ficar sentadas por algum motivo, com problema de coluna, alguma coisa nesse sentido, se estiverem recostadas, procurem apenas manter a coluna alinhada, né? Não torta, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, respira normalmente, esvazia o pulmão, certo? Vamos procurar deixar nosso abdômen relaxado, nossos ombros relaxados, o nosso maxilar relaxado, relaxando nossos braços, descruzando braços e pernas. Nós vamos fazer a respiração quaternária regular de forma muito consciente agora. Inspira. Ao inspirar, faz uma pausa. Expira. E com o pulmão vazio e o abdômen relaxado, uma outra pausa. Nós vamos regular isso no sentido de fazer de 4 a 5 segundos para encher, uma pausa de 3 segundos, esvaziando igualmente como foi para encher, de 4 a 5 segundos, o tempo de cada um, e uma pausa de 3 segundos, e começa de novo. E nós vamos colocar nessa respiração a consciência de que, ao inspirar, nós fazemos o quê? Uma absorção da energia do prana universal, não é do prana astral, do prana universal. Nós vamos nos conectar com o fluxo do cosmos agora. Ao fazer a pausa com o pulmão cheio, nós estamos absorvendo em cada átomo, molécula, célula do corpo, esse prana que dá a função a cada átomo, célula, molécula do corpo, a noção do para que existe. Ao expirar, nós vamos irradiar, devolvendo para o cosmos a energia que nós expiramos, o prana que nós expiramos, carregado de todas as experiências que ele percorreu dentro do nosso corpo, para que ele possa ser revitalizado no cosmos, repolarizado. E com o pulmão vazio, é o momento em que a gente cria. O que nós vamos criar? A intenção, aquilo que nós queremos. É o momento em que a gente projeta a criação. Nós vamos projetar o que nesse momento? Paz profunda. Tá? Vamos lá. Feche os olhos, sinalizando ao corpo de que você está olhando para dentro. Inspira. 1, 2, 3, 4. Ouça. Absorve com o pulmão cheio. Energia cósmica, prana cósmico. Expira em 4 ou 5 segundos, trocando com o universo. E com o pulmão vazio, cria. Cria o quê? A paz profunda, dentro e fora de si. E permaneça inspirando. Absorve. Respirando, trocando com o universo, com o pulmão vazio. A paz profunda.
vamos construir a nossa ambiência. Continue cada um se pulsação. Quanto mais profundamente nós levamos o ar, base do melhor nós equilibramos todas as funções do corpo. Mais profundo, cria. Perceba o campo dentro e fora do corpo. Continue respirando. Se porventura você perder o ritmo, não tem problema, recomeça de novo. Mais presente possível, consciente, observando-se internamente, respirando. E desse campo de força, de energia e vibração da paz profunda, nós vamos deixando a respiração voltar ao seu natural, até que um dia o natural seja o quaternário. Respirando suave e profundamente. Permitindo a paz profunda instalar-se no seu ambiente, interno e externo. Vamos, vai lentamente movimentando o pescoço, as articulações, ombros, braços. Abrindo os olhos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Então vamos agora começar a conversar um pouquinho. Eu serei breve nessa primeira fala. E depois nós abrimos para algumas perguntas. E depois nós vamos fechar com uma outra harmonização. E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho que nós estamos desenvolvendo sobre a prática iniciática da respiração. Os segredos, né? A ciência secreta que está contida no ar, no prana e no ato de respirar, que nos foi tirada, que sempre pertenceu a todos nós há muito tempo, depois foi guardada por nosso próprio indevido uso, mas que agora está sendo devolvida para a humanidade, né? Gente, respirar é uma coisa, e o que nós adquirimos com o respirar é o alento, o alento divino. E dentro do alento está o prana, a energia universal. E dentro do prana estão os princípios
chamado tattvas, que são 3 expressões básicas da matéria, chamado gunas, no sânscrito. E o prana, ele existe em todos os planos do universo. E ele, através da respiração, nós vamos fazendo o quê? O desenvolvimento da nossa vontade. E nas nossas práticas respiratórias, ou numa prática, por exemplo, como eu já disse até num outro encontro que eu fiz aqui com o pessoal do Novo Ciclo, sobre yoga, foi na última live que eu fiz sobre a prática, nós temos que nos perguntar, antes de fazer qualquer prática, para que eu estou fazendo isso? Por quê? Qual o impacto que isso vai ter dentro de mim? Então, gente, a respiração é um dos maiores mistérios. É um assunto vastíssimo. E nós criamos atmosferas, como agora nós fizemos. A primeira atmosfera que nós respiramos é a atmosfera dos nossos pensamentos e sentimentos. Esse campo de energia impregnado com a vibração, com a característica com a qual nós qualificamos a pura energia da vida, que é o prana, criando pensamentos, sentimentos, né? E arquivando as experiências com os seus pensamentos e sentimentos na nossa memória astral, e isso constitui a nossa atmosfera imediata. Então, uma pessoa que está com pensamentos muito, assim, sombrios, essa é a atmosfera que ela respira. E essa atmosfera, quando ela respira, ela leva o prana impregnado com essa vibração para a memória celular. Ao mesmo tempo, uma pessoa que tem pensamentos mais lúcidos, ela vai levar o prana qualificado desta forma. Então, nós somos senhores da nossa existência, nós qualificamos a energia da vida. O prana, ele é o amor universal, a substância universal, expressa em forma de eletricidade, que junto com o ar gera energia e dá consciência a tudo que funciona no nosso corpo e àquilo que nós chamamos de vida. E nós estamos vivendo um momento em que nós estamos impactados pela atmosfera do coletivo, né? Porque nós estamos vivendo um coletivo intenso nesse momento, é uma atmosfera carregada, né? Bastante tensa, densa, e isso se junta com a nossa atmosfera, que se junta com e se associa com aquilo que em nós, né, é símile, que é parecido com o que tem lá fora. Então, se lá fora tem raiva, ódio e todas as coisas, ela vai encontrar a parceria dentro da nossa alma na mesma frequência, ela se associa e potencializa aquilo em nós. Então, nós ficamos muito mais vulneráveis para que essas emoções se aflorem e nos desgovernem, né? Ou até nos governem mais do que a nossa sabedoria, do que a nossa vontade. Então, nós passamos a ser governados por instintos e emoções mais densas, fortalecidas por essa parceria do individual com o coletivo, uma ressonância que nós criamos, e aí nós vamos nos intoxicando. Aí o que acontece? Quanto mais intoxicado é o prana, que vai alimentar as nossas células, desde uma célula de um órgão, de um sistema, de uma unha que cresce, de um cabelo, etc. e tal, ela também vai intoxicar os chakras, o sistema glandular, e aí o que acontece? A gente tende às doenças, né? Doenças psicossomáticas. Psico, pensamentos, soma, corpo. Então, são esse aglomerado, esse conglomerado de elementais, de formas cocriadas, potencializadas pela atmosfera coletiva, que vão encontrar a sua expressão no nosso corpo, na forma de se expressar no mundo da matéria, de aparecer, né? E isso nos desgoverna, do ponto de vista de comportamento
e nos governa do ponto de vista do que a gente vai fazer baseado em coisas que não têm muita consciência. Então, a respiração, ela é o instrumento da consciência divina para ela ancorar no corpo. Uma respiração bem feita, ela faz uma ponte e ela cria o quê? Um espaço, ela torna permeável a nossa aura, o nosso campo astral, para que fluidos de energias superiores possam penetrar e a vontade superior, a vontade supra da consciência possam colocar o quê? Abafar a loucura dos instintos e das emoções desgovernadas, malbaratadas, que nós estamos ali alimentando com a nossa vitalidade. Então, as pessoas ficam exauridas, elas não dormem, né? O sistema simpático e parasimpático é regulado através da respiração, o nervo vago, que depende de você ter uma respiração profunda, que é responsável por levar 75% das informações para o sistema parasimpático, que é o sistema que nos equilibra durante o sono da noite, né? Então, quando a gente não consegue equilibrar através do parasimpático, o sistema simpático ele fica disparado, a pessoa entra num estado de hiperatividade e aquilo faz com que a pessoa não perca o equilíbrio e saia do que é chamada normotomia, né? Dos sistemas, que é o equilíbrio. E aí o que ocorre, gente? O que ocorre é que no momento em que a pessoa relaxa, volta aquilo tudo igual uma onda, e aí vem os sintomas. Esses sintomas que a gente chama de estresse, de insônia, de agitação mental, né? Eu confesso a vocês que eu tenho feito agora muito mais intensamente as minhas respirações, porque eu estou ativa no processo coletivo nesse momento, né? Por uma questão de consciência, mas sabendo que eu vou estar me entrelaçando com esse campo, eu preciso me fortalecer, eu preciso me manter em equilíbrio. Então, eu tenho que respirar e respirar cada vez mais, de forma cada vez mais consciente, para que eu possa estar nos ambientes, como diz o outro, cruzar o Mar Vermelho sem molhar os pés, atravessar o Mar Vermelho da lama tamásica astral sem me contaminar, né? Então, você pode agir com serenidade, ao mesmo tempo com firmeza, com, né, aquelas coisas que você não vacila, você tem firmeza de propósito, firmeza de consciência, mas não vai deixar aquilo invadir o seu mundo interno. Então, é um treino, é um aprendizado para todos nós, ninguém é mestre ainda nisso, se fôssemos não estaríamos aqui submetidos a essa onda, então nós estamos no processo de aprendizagem, e aprender, gente, cabe a cada um. Ninguém vai fazer ninguém apreender, é algo que cada um pode fazer por si. E você só pode ser médico de uma alma, que é a sua. Porque você é o porteiro da sua alma, e só entra na sua alma, no seu astral, aquilo que você autoriza. Então, se é você que permite entrar e é você que cria e cocria ali dentro, o único que pode transformar isso, curar, é você. Então, eu não posso nunca dizer para alguém, faça assim ou faça assado, como se aquilo fosse uma receita médica, uma receita de bolo, não vai ser. Eu posso sugerir, mas eu só posso ser responsável pela minha alma. E, na medida em que eu curo a minha alma, eu estou fazendo um serviço para o coletivo. A maior caridade que nós fazemos é amar ao próximo, seja ele o que for, qual reino for, o próximo pode ser o ar que eu respiro, o chão que eu piso, a planta, o animal, o outro semelhante, o ser humano, né? O outro é aquilo que está convivendo comigo dentro de uma outra pele, né? É eu em outra expressão. Então, quando a gente faz esse movimento, nós não podemos amar ao próximo se nós, como a ti mesmo, se nós não sabemos fazer isso por nós. E ao fazer isso por nós, nós estamos automaticamente arrefecendo a densidade coletiva
daquilo que nós curamos em nós, na alma coletiva. A gente cura na alma individual e aquilo vai curar num processo, né, que vai desencadeando a alma coletiva, o astral coletivo. Então, gente, aqui eu vou parando e vou deixar para abrir a nossa conversa de hoje e depois eu volto para falar um pouquinho sobre a nossa jornada aí, sobre a ciência secreta do ar, que eu acho importante compartilhar com vocês também, porque é algo totalmente novo e super importante para esse momento. Então, fica aberto. Felipe vai colocar aí, né, Felipe? Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar. E ver as questões que estão sendo trazidas. Deixa eu ver aqui se tem... Alguém tem alguma questão que queira falar, perguntar, alguma temática que queira... Quem está falando? Tem alguém Oi, falando? sou eu mesmo. Ah, Boa tá. noite, Emília, que é o Felipe. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, É, Felipe. é porque tem uma pergunta aqui da Jussara que Ah, tá. vou trazer aqui. Ela pergunta o Tá bom. seguinte: a minha pergunta é: como melhorar a respiração? Minha respiração, mesmo profunda, é muito curta. Então, Jussara, é o seguinte, não tenha nenhum tipo de pressa, certo? O que ocorre é o seguinte, hoje a maioria de todos nós vive a chamada respiração binária, quase. Nós respiramos assim, curto, né? Aqui só com a superfície do pulmão, em pouquíssimos segundos para inspirar e expirar rapidamente, né? Rapidinho. E quanto mais agitada a nossa mente, mais rápida a nossa respiração. E hoje nós estamos vivendo um mundo muito ativo do ponto de vista mental. Então, o que ocorre é o seguinte: quando a gente quer se dedicar a aprender e a ter o domínio disso de uma forma consciente, primeira coisa, não tenha pressa. Eu tenho uma respiração binária curta. Pronto. Isso é igual a todo mundo. Não tem nada de diferente, nenhum problema com isso. Ah, eu consigo fazer muito bem a inspiração, a pausa com o pulmão cheio, mas na hora de fazer a pausa com o pulmão vazio, eu não consigo. Isso é respiração ternária. Então, vamos começar. Você vai aprofundar a binária primeiro, que é só inspirar e expirar, uma pausa quase inexistente. Mas você procura primeiro aprofundar, para ir poder trabalhando a memória do seu pulmão, da sua profundidade. Depois que isso estiver trabalhado, você entra para a ternária. Como é que é a ternária? A ternária é né? Inspira, dá uma pausinha com o pulmão cheio, expira, mas não se demora com o pulmão vazio. Aí você vai trabalhando a ternária. Quando você já estiver boa nisso, você vai para a quaternária. Não tenha pressa. O mais importante é você fazer consciente e fazer no seu tempo. À medida que você for mergulhando devagar, olha, não é você não está sozinha nisso não, viu? Milhares, porque, infelizmente, esse foi o processo que nós vivemos. Então, é normal. Isso é uma coisa que está chegando agora. O ciclo respiratório, o sistema respiratório vai ser altamente desenvolvido agora, nesse novo ciclo. Então, não tem que ficar com, ai, meu Deus, eu não consigo. Não, relaxa. Primeiro, coloque a mão, uma mão aqui na base do pulmão, a outra aqui, né, para você sentir. Porque nós temos a base do pulmão, o pulmão médio, o pulmão superior. Então, coloca a mão aqui no centro, coloca a mão na base, e aí você só respira normal, sem preocupar se vai prender, se não vai. Você sentir o quão profundo você é capaz de levar o ar, né? E vai sentindo devagar. E existem práticas também no yoga, são as séries respiratórias da yoga, que ajudam muito a pessoa a abrir. Nós temos, né, diferentes narinas, né? O sistema respiratório nosso ele vai sendo alternado. A cada 1 hora e 56 minutos muda a narina.
E isso vai criar isso que cria o equilíbrio eletromagnético. Às vezes, por exemplo, quando a pessoa está muito tensa, normalmente esse equilíbrio fica difícil de se manter. Então, nós precisamos fazer esse movimento. Na jornada mesmo, eu vou explicar, por exemplo, existe uma coisa que é você, por exemplo, você está com febre. Se você deitar de um determinado lado do corpo, você pode baixar a febre, apenas mudando a troca do prana, né? Resfria o corpo. E nós não sabemos nada disso. Então, primeira coisa é ficar em paz consigo. Eu estou aprendendo. Quem está aprendendo é porque não sabe. Nós todos estamos no caminho de iniciação. Quem iniciou não está terminado, né? Iniciado não é terminado, é aquele que está no processo de aprendizado, e isso é o grande passo que nós podemos dar nesse momento. A saída do caos interno, mental, emocional, físico, em termos de metabolismo, de equilíbrio, longevidade, está nos segredos ligados à respiração. Então, agora é o seguinte, eu vou para a escola, só que agora eu não vou para a faculdade aprender não sei o que lá, fazer MBA, agora eu vou fazer a minha pós-graduação na respiração. Eu vou aprender, vou pesquisar, vou exercitar, vou caminhar respirando consciente, ou vou lavar meu prato, minha louça respirando, né? Vou tomar meu banho, vou fazer respiração. Antes de levantar da cama, eu vou respirar, vou perceber que narina está respirando mais. Ou seja, eu vou criar intimidade com o meu processo respiratório. E é isso que nós precisamos fazer, essa honestidade com o nosso momento, com as nossas possíveis limitações momentâneas que precisam ser trabalhadas, é a realidade, é o que a gente é no momento, é o que está ocorrendo com a gente. E quando a gente olha para isso e olha com o intuito de melhorar, essa coisa olha de volta para a gente agradecendo e vai nos ajudar, né? Então, se você olha para o sistema respiratório e diz, olha, eu vou ajudar, né, você a funcionar direito, pela minha vontade, porque a respiração desenvolve a vontade, gente. É o único instrumento para desenvolvimento da vontade, é a respiração. Então, tem pessoas, por exemplo, que falam que eu preciso de persistência, eu preciso de disciplina, eu às vezes me confundo toda, minha cabeça é muito agitada. Para tudo que está fazendo, né? Para de encher a cabeça com um monte de coisa, vai aprender a respirar. Caminhando, sentado, na hora que você não estiver fazendo nada. Estou vendo um filme, mas ao mesmo tempo estou respirando. Né? Vou trazer a respiração como algo para a minha vida, no dia a dia, nas coisas que estão aí acontecendo. Às vezes a gente prende, né, a respiração, tem gente que às vezes para de respirar. Sabe? Quando pensa que não esqueceu de respirar, e aí dá aquela sensação, os batimentos cardíacos, pressão alta, tudo isso é possível controlar através do domínio consciente da respiração. Então, é ela que controla os batimentos cardíacos, né? A pessoa está com, estou tendo arritmia cardíaca, vai lá, vai fazer gradativamente lá o processo, quando pensa que não, em menos de 5 minutos resolveu. Hoje mesmo, em casa, né, com minha neta, estava com cólica, e o que eu fiz? Falei, vem cá, senta aqui, vamos lá, põe a mão aqui e vamos lá respirar. Deu 5 minutos, passou. Só com exercício respiratório. Normalmente vai tomar um remédio, vai não sei o quê. Não, nós temos os principais medicamentos dentro de nós. Então, não se preocupe, viu? Muita tranquilidade. Mais alguma questão? Tem uma pergunta da Maria Cícera. Gostaria de saber por que, quando faço respiração, bocejo tanto. O processo do bocejo, ele é um processo que ele é exatamente provocado pelo o sistema simpático parasimpático e o nervo vago, porque quando há um desequilíbrio de energia no corpo, o que ele faz é você começar o quê? A trabalhar. E aí, por que contamina, né, gente? Quando um abre a boca, vai todo mundo abrindo a boca também, né? Vai bocejando.
É porque nós estamos equilibrando energias dentro de nós. Por isso que é educado, esotericamente falando, quando você já tampar, né, a boca. Por quê? Porque você não vai jogar no outro aquele processo que está se equilibrando em você, né? Então você faz e ali você equilibra. Então o bocejo é um indício de que você está precisando fazer um trabalho de equilíbrio, né? Com o seu sistema. Aí envolve todo um processo, que às vezes nem precisa de você saber, desde que você saiba respirar direito. Às vezes, só de fazer uma respiração direito, você fazer ali uma respiração durante alguns minutinhos, quando você pensa que não, aquela sensação do descarregar, do que as pessoas falam, né? Descarregar no bocejo, aquela coisa, ela vai simplesmente equilibrar as energias. Porque o sistema parasimpático, ele atua durante o sono, quando as pessoas estão dormindo, porque ele tem a função de equilibrar o corpo. Então, a gente deixa o corpo carregando, igual a gente coloca o celular para carregar de noite, para de manhã ele estar com a bateria completa, você coloca o seu corpo para carregar de noite, se quem faz esse trabalho é o sistema parasimpático. Mas não vão dizer que ficar para, é o sistema parasimpático, não, é um sistema autônomo, mas ele é movido por vayu, circulação do ar junto com o prana no corpo. E a cada hora é um determinado elemento de consciência, de princípio, é fogo, é ar, é água que está sendo equilibrada no corpo. Todos os elementos estão sendo equilibrados no corpo. E aí, enquanto lá o corpo está lá carregando e sendo reequilibrado em todos os seus princípios, né, de vida e consciência, nós estamos continuando, porque a vida não para porque a gente dormiu, não, a gente continua resolvendo as nossas coisas no mundo astral. Então, às vezes a gente traz alguma memória, só como a gente não traz a memória completa, a gente diz, eu tive um sonho louco, não é porque é louco, é porque você só pegou pedaços, mas você está resolvendo coisas ali. É possível, por exemplo, você ir deitar, fazer uma respiração e se programar para poder ir para continuar resolvendo o que você começou na noite anterior. Dar continuidade. Às vezes você acorda de manhã leve. Por quê? Porque você resolveu um tanto de coisa de noite, você sabe que ela acorda, que sonho, que noite boa. Você resolveu um tantão de coisa, então o corpo super descansou, super carregou, você volta, né? O nosso avatar é esse corpo, a gente pluga nele, entra nele, se levanta e vamos atuar nessa dimensão física. E às vezes você. Ô, gente, bateu um barulho aqui, acho que foi no pássaro que bateu voando aqui na janela. Bom, então, nós, na hora que nós estamos no processo do parasimpático atuar na noite, né, que é durante o sono, na vigília, quando a gente acorda e volta para o corpo, é o simpático que entra, atividade, estado de vigília. Quando a gente está com excesso de pensamento, excesso de tensão, como a gente está vivendo agora, o que acontece? Você entra num estado de simpaticotomia, ativo, e aí o parasimpático quase não consegue te equilibrar à noite. Por isso que vem insônia, estresse, um monte de coisa. Então, assim, tem muita coisa para a gente aprender que é extremamente útil, mas que às vezes a gente não consegue. Então, quando isso está totalmente sobrecarregado e totalmente, vamos dizer assim, desequilibrado pelo processo que você está vivendo naquele momento, aí dá o bocejo, né? Em determinadas horas do dia, o corpo está tentando se equilibrar, está tentando recarregar-se, está tentando fazer com que os fluxos de energia ocorram. E aí, quando ele não ocorre direito, vai dar dor no músculo, vai dar dor não sei o quê, uma digestão que para, um não sei o quê que não funciona, um ataque cardíaco, não sei o quê. E assim é. E a gente não sabe que está tudo ligado à respiração. Ok? Mais alguma? Ok, tem uma aqui do José Luiz. Ele pergunta:
Podemos fazer esta respiração deitado na cama antes de pegar no sono? Pode ter até uma respiração melhor para fazer antes de dormir, que é a respiração bipolar, onde você faz o trabalho, mas tem que aprender a fazer direitinho, né? Então, assim, é para você poder fazer uma respiração que ajuda a regular o equilíbrio eletromagnético do prana, da entrada do prana no corpo, que ajuda no sono. Pode fazer sim na cama, mas o pranayama, prana, ayama, que são duas palavras, por isso que tem um azinho, né? Uma palavra sânscrita que tem um azinho, quer dizer a expansão do amor universal, a expansão do prana no mundo físico, ele deve ser feito com a postura ereta, sentado. Então, se você vai fazer antes de dormir, você senta na cama, procura manter ereto, faz uns ciclos, depois você deita e dorme, ok? Ok. Agora, da Margarete, pergunta assim: gostaria de saber se questões pulmonar, asma, bronquite, etc., está ligada a qual emoção? Obrigada. Então, o pulmão. Vamos entender o que é o pulmão. O pulmão é o órgão da vitalidade, né? Então, às vezes tem causas que às vezes nem são conscientes, foram coisas vividas antes de nascer, no ventre materno, ou algum trauma, alguma coisa, mas toda a questão pulmonar, ela está ligada a questões emocionais profundas. Então, assim, se você começa a fazer a respiração constantemente, o que vai acontecer? Porque olha como é que acontece as questões emocionais profundas que traumatizam, né? Às vezes a gente não sabe. Ela normalmente nasce de uma profunda tristeza, que vem do quê? De uma profunda frustração com algo que você esperava que fosse de um jeito que não foi. Essa tristeza vai virar uma mágoa. Da mágoa, ela vira um ressentimento. De um ressentimento, ela vira uma repulsa. De uma repulsa, ela vai virar uma raiva. De uma raiva, ela pode virar um ódio profundo. Então, ela é um bloqueio do fluxo do amor incondicional. Então, a tristeza, ela evolui nessa outra forma. Então, como é que a gente faz, né? A gente precisa entender que tem esse caminho e que as polaridades, elas, não é que uma coisa é isso ou aquilo, não. É aquela história que todo mal, entre aspas, ele tende a evoluir para o bem, né? É o seu caminho de evolução. Então, toda mágoa, toda tristeza, ela faz. Aí, o que acontece? O que é a falta de ar? Né? Tá faltando o quê? Vida. Amor à vida. Respirar vida, vitalidade, né? O bloqueio, a profundidade, tem que estar ligado também com alguns medos de lidar com a vida, medos profundos, medo da morte, medo da perda, esses medos mais profundos, né? São porque nós não temos um conhecimento tão profundo assim da vida, e aí eles às vezes nos dominam de forma até inconsciente, não é porque você está... Não, é você olhar para ele e dizer, poxa, eu tenho aqui isso, eu sinto isso, mas eu posso avançar na minha compreensão disso e ir gradativamente equilibrando. Tanto é que você corrige a asma com exercícios e séries de respiratórias, é possível corrigir, né? A bronquite é mais ou menos, todo it é uma inflamação. Toda inflamação, ela está ligada com alguma raiva profunda, que por sua vez, quando você vai gerar, ela nasceu de uma tristeza lá atrás, que você às vezes nem tem consciência. Então, quando nós queremos sublimar essas coisas na nossa alma, que refletem no nosso corpo, que somatizam como o que a gente costuma
conceituar como doença, é só a gente olhar para aquilo e ir, que eu falo, descascando as camadas de compreensão, entendendo. Quando você joga a luz, é aquela história, você tem um trauma, não toda trauma, toda tragédia, um dia pode virar até uma comédia, né? Porque quando a pessoa começa a compreender, ela já faz até brincadeiras com aquilo que ela viveu, etc e tal, porque ela já jogou a luz da compreensão, já libertou, já desapegou dos resultados daquele momento e já conseguiu sublimar. Então, nós temos que trabalhar essas coisas em nós. Se você não consegue transformar assim da noite para o dia, nenhum problema. A pressa que às vezes as pessoas ficam quando elas entram num caminho assim de consciência, de evolução consciente, mas não vai dar tempo, e se eu morrer? Não... Gente, é aí que você tem que tirar a pressa toda. Porque quanto mais você mergulha no caminho da transcendência, menos o tempo físico vai te perturbar. Você vai entrar na percepção da mente abstrata do que é chamado eterna idade. Eterna idade, né? Onde a medida de tempo e espaço mudam. É onde a longevidade pode ser alcançada, é onde nós podemos fazer muito mais coisas numa medida de tempo que a gente está acostumado aqui, linear, porque nós somos capazes de expandir o tempo. E outra, quanto mais a gente se aproxima do que é original em nós, quanto mais longe das ilusões, mais rapidamente as coisas que nos prendem, né, a uma limitação, elas são resolvidas, porque normalmente, se você resolve a causa de uma coisa, é como se você cortasse a raiz de uma árvore. A árvore toda cai, então não precisa mais, porque aquilo resolveu, todos os galhos decorrentes daquela coisa vão ser eliminados. Então, nós precisamos ter uma certa condescendência conosco, paciência com a gente, de que nós estamos aprendendo, isso não tem fim, a vida não acaba, nem ali, nem tão cedo. E quanto mais nós elaboramos a nossa consciência nesta jornada, melhor será a próxima. Então, não devemos nos ocupar com isso, né? Não devemos nos ocupar com isso. Eu gosto muito, assim, antes de dormir, quando eu vejo, assim, quais foram os altos e baixos do meu dia. Então, na hora que chega de noite, assim, bom, esses foram os pontos baixos. Então, eu tenho que plantar as sementes da consciência de como lidar com aquilo. Porque uma semente plantada para resolver é uma equação a menos lá na frente. Se você, poxa, eu errei nisso, eu podia ter feito melhor. Eu podia ter usado um pouco mais de consciência, eu podia ter tido mais, né, uma precisão maior nisso, mais harmonia para lidar com isso. Quando você olha para a coisa realmente, né, sem julgamento, mas por discernimento, você fala, então, se uma próxima vez acontecer isso comigo, eu vou fazer assim, assim, assado. O que você fez? Plantou a semente da solução. Se você, por acaso, foi uma coisa que você fez mal com uma pessoa, ou poderia ter feito melhor, se você tiver condição, no dia seguinte você levanta e fala, fulano, aquela hora que eu falei isso, olha, me desculpe, foi mal, poderia ter falado, me perdoe, né? Então você já está libertando tudo, não deixa passar. Então, são coisas que nós precisamos ir cuidando, porque quem quer, eu quero ir para a quinta dimensão, que na verdade não é nada disso, é a dimensão original da nossa evolução. Eu quero ascensionar, eu quero iluminar, não importa essas coisas, mas qualquer evolução possível, ela se dá para dentro. Não é para fora. Não adianta você ter uma prateleira de todos os livros, de todas as doutrinas, religiões, pontos de vista de espiritualidade, se você não é capaz de ter esse cuidado com a sua vida nas pequenas coisas, até mesmo se você não sabe nem sequer o que ocorre quando você respira. É uma coisa importante isso, entende? Da gente ter essa humildade
de saber que, olha, nesse momento da minha vida, eu estou, em vez de ficar chorando as suas desilusões, celebre, porque uma menos, né? Você, se é desilusão, é porque você estava iludido. Quem está iludido não está na realidade. Mais uma desilusão, que bom, que alegria que isso me dá, né? Vai lá, resolve aquilo e puf, entende? Vai para frente, vai seguindo em diante. Então, é a forma que nós precisamos ter para viver conscientemente, sem ficar elucubrando, até fantasiando a própria espiritualidade. Não vai levar você onde você quer chegar, né? Então, é isso. Mais alguma? Maravilha. Estamos chegando aqui perto do nosso horário, mas vou trazer Uhum. uma que chegou aqui, da Adalgisa. Ah, tá. Neste momento, tenho estado ansiosa como muitos. Como fazer para estar presente no momento sem tanta angústia? Pensei em não ler nada, afastar, mas não sei se é este o caminho. Grata, Emília. Então, o caminho é se afastar daquilo que não é o foco. Nós fomos bombardeados durante muito tempo por uma mídia perniciosa a serviço de uma agenda de poder, que é o que está acontecendo aí no mundo, e nessa agenda de poder, nós precisamos, com toda a consciência, nos libertar dessa ilusão que foi plantada no nosso imaginário. Então, primeira coisa vai diante de uma coisa, isso é necessário que eu perca 1 minuto da minha vida aqui com isso? Não. Então, existe sim a necessidade de se afastar de algumas coisas. Mas também existe aquilo que é o seu chamado interno. O que que eu posso fazer enquanto parte da humanidade atual, parte da alma da nação brasileira, que eu divido um karma coletivo por livre e espontânea vontade, escolhi nascer aqui, parte da alma coletiva de uma família que, por livre e espontânea vontade, você escolheu para nascer, e você saber cada vez mais, de forma mais cirúrgica, o que deve ser feito. Neste momento, as pessoas estão muito angustiadas, por quê? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Que espada é essa? A espada que vai nos tirar da ilusão. Então, muitas vezes, e separar as famílias, né? Muitas vezes acontece, nesse momento que nós estamos vivendo, é isso mesmo. Alguém dentro de cada família é aquele que vai segurar o cetro da energia do novo ciclo. E ali nele vai parar por toda a família uma série de questões kármicas, mesmo que a família não enxergue. Não importa, não importa. Você tem que seguir adiante firme e sereno na sua convicção e na sua consciência. Então, não discute com aquilo. Outra coisa é o seguinte, todos nós não vamos nos iludir, nesse momento, uma parcela nossa de vida está sendo utilizada para o processo coletivo. Não tenham dúvidas disso. Então, nós temos que saber nos posicionar e fazer aquilo que precisa. Foco. Agora, qual é o foco? O foco é esse, então eu vou agir ali, certo? Não tem outro foco. Então, nós precisamos ter essa capacidade, né, de olhar para as coisas e nos posicionarmos sem culpa. Quando você está fazendo de forma consciente, mas e se lá na frente eu ver que eu não estava tão consciente assim? Não tem importância, porque lá na frente é lá na frente, mas agora você só pode usar o tamanho da consciência que você tem, que também é diferente do que a que você teve lá atrás. Então você tem que falar, olha, lá atrás, mas você dizia isso, eu dizia, porque lá atrás eu era outra pessoa. Agora eu aprendi, eu evoluí, agora eu sou outra. Né? É a lagarta, a pessoa quer conversar com a sua lagarta, mas você já se transformou em borboleta. Ela não sabe conversar com a borboleta, ela quer que você continue lagarta. Então, você chega a hora que você, não, essa pessoa não existe mais, eu sou outra. Né? Você desapegou, desiludiu, está em outro momento, e está olhando para o mundo com uma outra lente, com uma outra percepção, com outro patamar de consciência. Então, você precisa atender, ter essa coerência. Esta coerência entre o que se pensa, sente, fala e faz é que traz paz de espírito.
Porque se nós não tivermos essa integridade, nós estamos em pedaços. E esses pedaços nos torturam e nos tiram a paz e nos deixam inquietos. Então, nós precisamos agir com precisão, afastar daquilo que precisamos, às vezes afastar de pessoas, sim, às vezes sim, temporariamente, ou às vezes até por um bom tempo, não se sabe. Porque também a outra pessoa, ela também está dentro da lei do livre-arbítrio. Ela tem um caminho, uma jornada evolutiva própria, ela tem uma idade evolutiva diferente da sua, ninguém tem uma idade evolutiva igual. Então, nós temos que, é aquela coisa, como é que eu vou explicar uma equação de álgebra para uma criança de 3 anos? Ela não tem condição de entender. Se eu fizer isso, eu vou fazer uma violência. Então, quando a gente vê que a pessoa não está entendendo o que você está falando, não precisa nem julgar se é mais, se é menos, se é melhor, se é pior, apenas é diferente a percepção. Então, se não vale a pena você ficar se demorando ali, né? Você lança a semente e pronto. Se germinar, germinou, porque naquele momento evolutivo daquela pessoa, valeu. Ao mesmo tempo, o que a outra pessoa jogou para você, você vai fazer a sua filtragem. Se aquilo tem uma ressonância no seu processo evolutivo, você vai refletir e vai assimilar o que precisa. Caso contrário, você vai agradecer, devolve o presente e segue em frente, né? Segue em frente. Então, nós estamos num momento agora, gente, que está sendo nos exigido muita lucidez e coragem. O que seria da coragem se não fosse o medo? Ela existe aí para poder exatamente transformar os nossos medos em coragem. No momento em que os medos são transformados em coragem, ela deixa de existir e passa a ser apenas um modo de viver. Então, é isso que a gente precisa fazer, essa transição. E para fazer essa transição, eu, já antes mesmo desse momento todo que nós estamos vivendo, eu já estava sentindo, por conta de pedidos de várias pessoas, queriam aprofundar algumas coisas e tal, assim, e como eu não, o tempo, né, nosso aqui, em termos de horário, né, de todo mundo, disponibilidade, eu tinha que ver como uma forma melhor de contribuir, trazendo esses conhecimentos para fazer com que as pessoas possam cada vez mais ter instrumentos próprios para lidar com as suas circunstâncias. Então, eu achei um caminho que eu julguei internamente, né? Achei que seria melhor fazer jornadas iniciáticas, que é essa que eu estou fazendo aí. Essas jornadas iniciáticas, que eu estou aí fazendo esse trabalho, gente, eu vou dizer para vocês, é um trabalho grande. Há uma compilação de textos, de livros, de referências, para para montar o quê? Quase que um livro, um livrinho, né? Para vocês poderem estudar. E é um trabalho montar isso, trazer as imagens, decodificar da melhor forma para que as pessoas possam compreender, mas vale a pena. É uma jornada iniciática, porque ali você vai aprofundar em conhecimentos que vão ser um divisor de águas. Então, não tem jeito de fazer se não for uma jornada mesmo. Então, eu achei por bem começar pelo elemento principal, que é a ciência secreta do ar, e caminhar, porque o que hoje está acontecendo, as pessoas estão aí com estresse, ansiedade, crise de pânico, angústia, depressão, quando o principal caminho para a cura e o equilíbrio de tudo isso são todos elementos do ar, né? São desequilíbrios do processo do ar dentro de nós. Então, achei que seria por bem fazer essa jornada. Marcamos para agora 2 dias, assim, no fim de semana, mas só à tarde, que é para poder todo mundo ter o tempinho da manhã e o tempinho da noite, por exemplo, sábado, de 2 às 6. Então, você tem a manhã de sábado, né, até 2 horas, depois tem a noite, e no domingo, de 2 às 6, para poder aprofundar bem no conteúdo, com práticas e etc. e tal, para que todo mundo possa ter esse instrumento e preparar, nós estamos preparando toda a compilação desse conteúdo
para que depois que terminar a jornada, cada um possa, além de aplicar o conhecimento, ter em casa uma apostila, que é quase um livrinho, onde o conteúdo pode ser lido, relido, tanto online, quanto uma versão para ser impressa para quem quiser, certo? E ela acontece nos dias 5 e 6 agora, e quem fizer a inscrição, né, até amanhã, né, Felipe, eu acho que é sexta-feira, Isso, até para amanhã. poder até amanhã, podem fazer, vai ficar gravado. Se a pessoa não puder estar online na hora que ela estiver acontecendo, ela poderá assistir depois, se tiver feito a inscrição, vai poder assistir depois, terá um ano para poder assistir no seu tempo, ver, rever, estudar. Então, assim, é algo realmente para nos ajudar nessa caminhada de fazer cruzar esse portal, né? De sair, a saída é o conhecimento iniciático, não tem outra saída do caos. Porque todo mundo fala muito aquela frase, não é com o mesmo modelo mental que nós criamos o problema, ou seja, o que a gente está vivendo, que nós vamos resolvê-lo. Tem que ser com uma outra compreensão, sob outro prisma de consciência, com outros conhecimentos, para que nós possamos sair desse círculo, né, de padrão vicioso, repetitivo, que nos aprisiona numa condição de muito sofrimento. Então, acontece aí em 2 encontros, ao total de 8 horas. São conhecimentos que não são revelados, não vão encontrar facilmente aí em qualquer clique na internet, nem em qualquer livro em livrarias esotéricas. Alguns dos temas vão ser o grande alento, a criação, o Akasha, o elemento ar, inteligência e origem, o sopro divino, o que que é isso de fato, né? O que que é esse sopro divino, o que que é o som, como é que ele faz, como é que ele vibra, o que que acontece, a ciência própria da respiração. Vamos falar sobre sexualidade, alquimia e respiração. Vamos falar sobre a alimentação e a respiração, o ritmo da vida, a cura, né, na respiração, e a respiração e o sistema glandular. E muito mais coisas que vão ser abordadas. Então, fica aí o convite para quem sentir esse chamado. Eu hoje sinto que, pelo menos para a minha vida, eu acho que isso é tão maravilhoso, porque cada conhecimento ele abre janelas assim de um mundo, de uma realidade tão fantástica, tão mais bonita, tão mais real, né? Melhor do que qualquer filme. Então, às vezes eu falo, você quer maratonar? Vamos maratonar por aqui, porque você vai ter filmes assim que você nunca vai ver em tela nenhuma, entendeu? A não ser dentro da sua própria caminhada. E às vezes vale a pena a gente investir nessa direção. Ok, gente? Então, nós vamos parando por aqui, né, Felipe? Isso, o pessoal está perguntando só como que faz para se inscrever. Ah, tá. Se inscrever, tem o link aqui, né? Vai ter o link. Isso, eu Não, o vou Felipe enviar vai no grupo do mandar no Telegram. do Isso. Telegram, isso. Aí manda no grupo do Telegram, vocês podem fazer a sua inscrição lá. E qualquer dúvida, tem lá o íconezinho, né, do nosso grupo no WhatsApp, onde as pessoas podem perguntar para a nossa equipe qualquer dúvida, qualquer dificuldade que tiver, poder conversar, falar, esclarecer, sempre com muito carinho. Sejam bem-vindos. Essa é uma coisa que só vale a pena fazer se o coração estiver, né, chamando para isso. Então, fica o convite e eu espero que nós possamos nos encontrar nessa jornada. Eu agradeço mais uma vez, não só por esse momento, pela participação, os temas que foram aqui apresentados, muito importantes para todos nós, compartilhados, e agradeço a oportunidade de poder fazer esse trabalho que eu estou fazendo, caminhando junto com todos vocês, trocando e aprendendo, né, nesse processo juntos. E agora, vamos continuar aí trabalhando o nosso coletivo. O Brasil está destinado, nós já sabemos a quê, é um país que vai ser realmente o farol do mundo, é um país que está destinado a fazer o exemplo para o resto do mundo, é um país que vai começar
a reverberar, é daqui que parte, das almas que aqui estão, que parte as grandes mudanças que vão caracterizando aí as forças do novo ciclo. Então, vamos juntos, estamos aí. Eu estou na ativa total. Então, tá, gente. Até lá, né, na jornada. E até os próximos encontros. Até sempre. Vamos fazer uma harmonização agora final. Respira, procura soltar, relaxar o corpo todo. Inspira e expira. Procura sentir a sua respiração. Cria uma intimidade com ela. É emocionante quando a gente se dá conta de que está vivendo. De que esse simples ato de respirar é que sustenta nossa vida. Desde a primeira inspiração até a última expiração, quando nós deixamos esse plano físico. É através dela que a vida se sustenta em nós. Então vamos inspirar, se dando conta de que está vivendo, de que está aqui, agora. Porém, agora, sintonizar apenas com esse fluir da energia prânica e do ar, recebendo o influxo do prana cósmico universal, permitindo que um sentimento que circule por todo o seu corpo, restaurando a memória original de preenchendo todo o circuito, revitalizando, regenerando. Devolvendo para o universo, para ser repolarizado, transmutado. Mantenha uma respiração regular. Inspira, pausa, expira, pausa. Inspira, pausa, inspira, pausa. Essa inspiração e essa expiração podem ir aos poucos, pode ser binária, profunda, ternária ou quaternária, desde que seja bem consciente, suave. Cada um possa ser capaz de criar a sua atmosfera, harmonizando o ambiente, assenhorando-se da sua existência, desenvolvendo a sua vontade e reequilibrando o pulsar da vida dentro do corpo. Desejo a todos vocês muita paz, muita luz. Que nós possamos celebrar a vida sempre.